Olá, salve luz, salve luz. É um prazer imenso estar aqui. Olá, boa noite a todos, boa noite, boa noite. Olá, boa noite. Fiz agora a live na comunidade, já em seguida essa live aqui, né? Tem a comunidade Mestres do Tarô, então muitos alunos que fizeram o curso de Tarô comigo, Universidade Tarô, estão nessa comunidade. Então, ali a gente se encontra toda semana, tem roda de tarô, tiramos dúvidas, né? Muito gostoso. Eu gosto muito desse contato, né? Eu acho que quando a gente desperta para esse lado espiritual, a gente tem a necessidade de compartilhar essas nossas experiências, né? Mas eu tô hoje aqui por quê? Eu tô hoje aqui porque eu quero falar com vocês sobre a terapia de vidas passadas. E eu botei hoje o tema como mitos, né, e verdades da TVP. Porque cada vez que eu coloco algo sobre vidas passadas, eu recebo muitos comentários, né? Muitos comentários. Porque é um tema polêmico. É um tema polêmico. E como é que eu comecei a minha jornada com a TVP? Bom, desde 1992, quando eu abri o meu primeiro espaço chamado Unidade Cabalística Luzes do Candelabro, onde eu comecei a dar cursos de tarô, eu reúno grupos, né, para fazer meditação, chama violeta, estudos da fraternidade. E ali, quando eu comecei, muitas vezes eu vivenciei com os grupos durante a meditação flashes de lembranças de vidas anteriores. Eu sempre gostei muito desse tema. E com o passar do tempo, depois voltei a Joinville e tive a Cósmica Livraria Esotérica e fazíamos diversos trabalhos em grupo, inclusive um que era a leitura do inconsciente, né? Então eu fui muito tempo autodidata pela própria experiência, pelo compartilhar com as pessoas sobre esse tema. Mas em 2001 eu fiz a minha formação em terapia de vidas passadas na SBPI, Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. E depois disso eu assumi 100% a terapia de vidas passadas, né? Então eu dei aula no Instituto para Psicologia há 20 anos e também dei muitos cursos fora de TVP. Com a pandemia, eu convidei a professora Isolete, uma grande amiga minha, e demos o nosso curso de TVP. Foi o primeiro curso TVP online, ok? Que eu dei, lógico, né? Mas, paralelo a isso, pelo fato de eu ser espiritualista, eu via que a TVP, a terapia de vidas passadas, usava muito mental. Mas eu sou espiritualista. E então eu desenvolvi o meu método, que é o método Lives, direto ao ponto, sob uma ótica, sob uma visão espiritualista e de autoconhecimento. Então facilitou e muito para as pessoas que trabalham com terapia, seja qual for o tipo de terapia, trabalhar com o método Lives, tá? Então eu acho muito legal, eu vou fazer agora, amanhã eu vou fazer uma live com a Mirleide, que é uma aluna minha, formada pelo TVP e pelo Lives. Então ela vai conversar também com a gente, explicar como é que é essa história de trabalhar com a TVP, como é que é esse método. Depois eu vou entrevistando outros alunos que também estão nesse método, como um aquecimento, porque semana que vem eu vou estar dando workshop. Tá bom? Um workshop gratuito, você vai lá, se inscreve, clica no link da bio e já se inscreve. Vai poder assistir. Semana que vem eu vou dar um workshop sobre TVP e vou fazer, inclusive, uma vivência aí com quem estiver no workshop. Tá legal? Então, boa noite a todos, boa noite, tá? Prazer enorme ver vocês aqui. Vamos então, eu vou responder, eu deixei uma caixinha de perguntas sobre mitos e verdades do tarô para colocarem as dúvidas, né? E eu me surpreendi com algumas perguntas aqui, só que são perguntas realmente, dúvidas que as pessoas têm, então acho legal já começar a desmistificar essa história de vidas passadas.
Então, a primeira pergunta aqui, a regressão não é alterar o karma? Que pergunta legal, que pergunta legal. O que é o nosso karma? O que é o karma? Muitas pessoas veem o karma ligados a outras pessoas. Eu tenho um karma com tal pessoa. Mas o karma, na realidade, é algo que você não aprendeu. É uma lição que você precisa aprender nessa vida. E aí, quem cruza o seu caminho vem para te ensinar aquela lição, para que você desenvolva aquela qualidade que você não teve numa vida passada. Então, isso é o karma. É algo que você precisa aprender. Nem sempre o karma está ligado a uma pessoa. Não deu certo o relacionamento da vida passada com tal pessoa, essa pessoa vai ter que voltar para dar certo. Não é por aí. Meu relacionamento, meu casamento não está bom porque eu tenho um karma com ele. O karma não é com ele, o karma é seu. Então, geralmente nós conectamos as pessoas aos nossos karmas cada vez que atravessamos uma dificuldade. Mas a dificuldade está no nosso aprendizado. E nem sempre é com a mesma pessoa. Isso é muito importante vocês entenderem. Então, ao longo da minha vida, eu ouvi muitas pessoas falando assim, eu tenho um karma com meu marido. Mas o marido era diferente dela, ele não precisava aprender aquela lição. As pessoas que cruzam a nossa vida, elas vêm para nos ensinar algo. O karma é seu. Então, nem sempre vai ser com a mesma pessoa da vida passada que você nessa vida vai cruzar e ter que aprender. Não, a lição é sua. Pode ser através de um filho, pode ser através de um trabalho, pode ser através de uma expectativa não atendida. Então, o que é karma? É uma lição que você tem que aprender, tá? E aí a pergunta é, a regressão altera o karma? A regressão altera a sua consciência. E a partir do momento, sob esse ponto de vista, se altera a sua consciência, vai com certeza aliviar o seu karma. Porque se você tinha uma lição para ser aprendida aqui, certo? E você, na regressão, você conseguiu entender o porquê de alguma coisa, você vai voltar e você vai colocar aquela emoção na tua vida hoje e conseguir entender o porquê você reage. E aí você vai reagir diferente. E aí você aprendeu a lição. Então, altera o karma? Sim, alivia o karma. Altera o karma, porque a função do karma é a expansão de consciência. A função do karma é que você aprenda as lições não aprendidas. E a partir do momento que você faz uma regressão e que você consegue entender o que você tem para aprender e começa a praticar, você alivia o seu karma. Entenderam agora? Então, sim. E que bom que nós temos esse recurso hoje, né? Tá certo, meus amores? Entenderam? Vamos lá. Outra pergunta aqui. Posso ficar preso no passado? Esse é um medo que alguns consulentes chegaram para mim e perguntaram se podiam ficar presos no passado, né? Como se você saísse daqui, fosse para lá, sua alma saísse do corpo e não conseguisse mais voltar. Ou que você ficasse com aquilo na sua mente e não se reconhecesse mais como eu. O que é a regressão? É um exercício de memória. Mas como um exercício de memória, se eu não lembro? Porque nós temos memórias de muitas coisas. Nós temos memórias, por exemplo, se eu perguntar exatamente esse horário, 6 anos atrás, que roupa que você estava vestindo, você não lembra. Você não vai lembrar? Onde está essa memória? Aonde? Em que lugar? Então, existem técnicas que fazem com que você acesse memórias que não estão conscientes. Ok? E são essas memórias que são perigosas, porque elas são programações. Então, tanto faz se é uma memória dessa vida ou de um tempo mais pretérito, antes dessa encarnação.
Porque a memória que está ali gravada é a emoção. E essa emoção você desprograma ela. Então não tem problema de você ficar preso ao passado, porque você está aqui agora. O exercício de memória vai libertar você. Preso você estava antes sem saber. Aí depois que você lembra, você consegue se libertar da emoção. É um processo alquímico fantástico, gente. É muito bom, tá? Então não tem, não tem problema nenhum. Você vai voltar para a sua vida, mas com um grande insight do porquê que algumas coisas acontecem com você. Outra perguntinha, tudo bem aí, gente? Tudo bem, que bom. A pergunta, tem várias aqui, deixa eu escolher aqui. TVP é coisa de Deus? Quando eu coloco também os anúncios do TVP, tem muitos cristãos que colocam ali, isso não é de Deus, olhe para Jesus, mas quem disse que a TVP não olha para Jesus? Quem disse que a TVP não é de Deus? Se nós somos de Deus, certo? Acreditar em vidas passadas pode ser que seja contra algumas religiões, mas tem grande maioria de religiões, maioria de budistas e hinduístas e tantas outras religiões que acreditam em vidas passadas. Então não é no que você crê, é no que é. É no que é, né? Então, o que nós somos? Somos realmente imagem e semelhança de Deus. Existiu aqui na Terra muitos sábios, muitos filhos de Deus. Tivemos muitos avatares, né? Jesus foi um grande mestre, é um grande mestre presente aqui na humanidade. Ele cuida da gente. E quando você faz a TVP, em alguns momentos você encontra o mestre, muitas pessoas encontram Jesus. Então, é do bem. Você conseguir tirar um medo, um trauma, um bloqueio, né, através da luz divina, mandar amor e perdoar, é de Deus, tá? Então vocês não precisam ter medo, não tem nada de negativo, pelo contrário, é uma expansão de consciência muito grande e sempre baseada no perdão e no amor, tá? E onde tem amor, tem Deus, tem Jesus, tá bom? Como a TVP cura? Como a TVP cura? Bom, primeiro você tem que acessar uma memória. Quando você acessa essa memória, vem uma emoção. Uma emoção. E por que você vai acessar essa emoção? Porque você vai escolher um motivo para fazer a TVP. Né? Tem gente que diz assim, eu só quero saber o que eu fui numa vida passada. É normal, né? Curiosidade, quem não tem curiosidade? Mas você tem que escolher um motivo, porque daí você vai numa vida passada, assim a terapia de vidas passadas funciona. Você vai no motivo e você vai ver uma cena ou sentir ou até intuir, depende da tua sensibilidade, e vem uma emoção. Essa emoção está relacionada àquilo que você está vivendo no dia de hoje, que é a sua trava, o seu bloqueio, o seu motivo. E quando você consegue vivenciar e entender o porquê que você viveu aquilo, você vai então desprogramar essa emoção. Porque a gente não consegue mudar o passado. Você não consegue mudar o que você fez ontem, né? Mas você consegue olhar para o que você fez ontem com outros olhos e se libertar de alguma mágoa, de alguma dor, de alguma emoção. É a mesma coisa, só que você vai, através de um processo de indução, vão vir flashes, vão vir cenas, vão vir emoções, e aí você vai conseguir entender uma historinha. É assim. Você vai pegar aquela emoção, vai pegar aquela historinha e você vai perdoar, se libertar daquela emoção. E isso traz uma cura, gente, muito grande interiormente. Você começa a ver a vida com outros olhos. Você se sente mais leve. Coisas que te incomodavam antes não incomodam mais, tá? Então são inúmeros casos aí de pessoas que eu já atendi, de alunos que já atenderam também. Enfim, é algo comprovado.
Você desprograma, essa é a cura, você desprograma aquela emoção, você tira a intensidade daquela emoção só pelo fato de você conseguir lembrar a causa, da onde ela surgiu. E quando você faz isso, você se liberta dela, tá bom? Então é assim que ela cura, tá? Você desprograma. Porque é um programa, você não sabe porquê, mas em determinado momento você entra em pânico. Mas por quê? Se você não consegue lembrar de onde surgiu isso, né? Então, isso é uma programação que você traz. E por que de uma determinada idade ou um determinado momento isso começou a trabalhar a sua vida? Porque houve um gatilho. E o que é esse gatilho? Na vida passada você consegue descobrir qual é o gatilho. Tá? Por exemplo, numa vida passada, eu estava no meio de uma guerra e explodiu uma bomba do lado, né? O barulho da bomba. Então tá, é uma pessoa normal, mas cada vez que escuta um barulho alto, a pessoa trava, entra em pânico, trava, fica desesperada, né? Então, qual é o gatilho? Barulho. Então você vai descobrir que em vidas passadas você vivenciou alguma coisa e dependendo do gatilho que você tem aqui, você vai novamente ter essa sensação, né? Um outro exemplo, tá? Uma ambulância, numa vida passada, escutou o barulho de uma sirene, não sei o que e tal, e perdeu muitas pessoas e familiares e foi muito triste. Aí nessa vida, tá no meio de uma festa, passou a ambulância, você não sabe por quê, você sente uma dor no peito, você começa a chorar e ninguém sabe por que você está chorando. Então, eu estou dando casos assim, né? Mas com certeza no dia a dia você deve ter muitos gatilhos, tá? Deve ter. É assim que se cura. Você vai lá e desprograma aquilo. Ok? Outra pergunta aqui. Tá? Boa noite, gente entrando agora. Essa é uma pergunta bem interessante. Ó. A TVP, né, atrai maus espíritos? Então tem gente que tem medo de fazer uma regressão porque acha que vai, quando voltar, vai trazer os espíritos todos juntos, né? Foi lá, matou 20 pessoas e quando volta vai trazer esses espíritos tudo como encosto. Bom, gente, pode ser que essas pessoas já reencarnaram, tá? E seja até o seu vizinho. Então não tem isso, é um exercício de memória. É um exercício de memória, você vai acessar uma parte chamada inconsciente. Ou então, se você quiser, vai acessar o seu registro akáshico. Então, esse local, ele existe e você vai acessar essas memórias. Então, quando você entra na indução, você, dependendo do motivo, tá? Da direção que é dada, aí você consegue acessar. Então, como é que você aprende a dar essa direção? Através de um curso, né? Onde você faz uma formação, tá bom? Na semana que vem no workshop eu vou dar várias dicas para vocês, principalmente quem é terapeuta, né? Que quer trabalhar com a TVP, com as vidas passadas, vou dar várias dicas, tá bom? Então, se inscreve lá no workshop, na minha bio. Então, não vai atrair maus espíritos. Sabe o que atrai maus espíritos? Maus pensamentos, maus sentimentos. Isso atrai maus espíritos. Maldade das pessoas atrai maus espíritos, tá? Aquele tipo de gente que diz, ai, todo mundo tem inveja de mim, ai, que só sente inveja de mim, que é vítima de todo mundo. Essa pessoa vai sempre atrair maus espíritos, porque ela se concebe como uma vítima. Então, sempre vai estar atraindo o quê? Maus espíritos. Quando você é do bem, que você está dentro da luz, que você reforça o positivo, você tem uma proteção muito grande, né? E terapia de vidas passadas só traz luz à tua consciência, não vai atrair nada de ruim, porque você vai vibrar no perdão e no amor, tá bom? Deixe-me ver outra pergunta aqui, tá? Por que mexer no passado? O presente já tem problemas demais. Muita gente diz, ai não, mexer em vidas passadas, a minha vida já está difícil, vou trazer mais problemas. Isso é muito comum, isso é muito normal, porque as pessoas têm medo, digamos assim, não, eu vou ver mais coisa ruim, então eu não quero. Só que muitos dos problemas que você tem hoje,
pode justamente tê-los porque você trouxe essa programação de vidas passadas. Entenderam? Então, é legal fazer, sim, uma regressão de vida anterior com esse motivo, esses problemas. Quais são os seus problemas hoje? Ah, eu tenho um problema tal. Tá, esse problema, ele sempre se repete? Ah, sim. Vira e mexe, isso sempre acontece comigo. Pronto, padrão repetitivo. Esse é um motivo fantástico para você fazer uma regressão a vidas passadas. Usa como palavra-chave, vai lá atrás, tá? E aí lá atrás vai descobrir qual é a historinha, qual é o contexto e o porquê que você passa sempre por essa lição. Lembra? Lição, karma. Por que você passa sempre por isso? E aí vai desprograma isso. Tem como desprogramar? Tem várias técnicas que você pode usar, né, que você pode aprender. No meu método eu dou também. Sobre como desprogramar isso. E aí depois que você desprogramou, o que vai acontecer? Não vai mais acontecer esse padrão. Você mudou a sua vibração, você mudou sua consciência, você mudou seu comportamento. Você mudou a forma como você sente a vida. E aí, então, lógico, aquilo não se repete. E quando a situação vier ao seu encontro, você com essa lucidez já vai agir de um jeito diferente e vai resolver antes de acontecer. Entenderam? Então é isso, né? É bom, sim, mexer no passado. Você precisa. Como é que você vai correr se existem bolas de ferro amarradas nos seus pés? Você vai fazer de conta que não existe? Ah, hoje eu sou um ser de luz maravilhoso, vamos para frente. Mas está cheio de raiva dentro de você, angústias, de medos, de dores, de sofrimento. Na primeira oportunidade aquilo vem para fora. Então primeiro solta as suas amarras, aí sim você está tranquilo, está leve, está em paz. Deixe-me ver outra pergunta. Tem que ser espírita para fazer a TVP? Tanto para passar pelo processo quanto para ser terapeuta, você não precisa ser espírita. Mas o meu método é para espiritualistas. O que é espiritualista? São pessoas que praticam o autoconhecimento, a meditação, né? Que creem, que têm fé na luz, que acreditam que nós somos seres evolutivos aqui e não apenas uma consequência física, que existem as leis herméticas, que existem leis naturais que regem a nossa vida e que nós estamos aqui realmente para aprender e para nos ajudar, tá? Então, não precisa ser espírita, mas tem que acreditar na evolução do homem. Se você acredita nisso, e se você é reencarnacionista, melhor. Se você acredita que a gente já teve várias vidas. Agora sim, tem muitos terapeutas que são, né, que fazem a formação e são espiritualistas, mas atendem pessoas que não acreditam em vidas passadas, mas que apresentam um padrão repetitivo, que apresentam um quadro que pode ser curado através de vidas passadas. O que esse terapeuta vai trabalhar? A leitura do inconsciente. Vai dizer, eu trabalho com vidas passadas e também com a leitura do inconsciente. Quando fala em leitura do inconsciente, as pessoas aceitam, sem problema, tá bom? Aí você faz a TVP e em vez de dizer, né, pelos motivos, em vez de dizer vá a uma vida passada, você vá ao seu inconsciente buscar as informações relacionadas a tal situação. E ela vai ver, essa pessoa vai ver cenas de vidas anteriores, mas você pode explicar que é uma simbologia do seu inconsciente. Então, até isso você consegue trabalhar em quem não acredita em vidas passadas. O principal é o quê? É a cura. Não é provar que você está certo. O principal é que a pessoa saia bem, né? Esse, pelo menos, é o objetivo de todos, tá? Ficar bem. É possível fazer uma autorregressão? Sim, lógico, né? Quantas vezes você escutando uma música, você se desliga e começa a ver cenas e se sentir num lugar diferente, como se aquela música te reportasse uma lembrança que você não viveu aqui nessa vida. Isso pode ser uma regressão espontânea, tá? Às vezes em sonhos, você pode sonhar que vai num lugar, sente saudades daquele lugar, uma saudade tão grande, mas você nunca esteve aqui nesse lugar.
Pode ser uma regressão espontânea. Agora, imagina colocar uma indução, ouvir uma indução com o intuito de fazer uma regressão. Você não vai fazer? Vai. E pode fazer autorregressão? Pode. O problema é o seguinte, como é que você vai lidar com aquilo que você viu depois? Não é? Como é que você vai lidar? Então, no meu curso, eu ensino a fazer a autorregressão, porque depois a gente elabora. Mas como uma pessoa leiga vai entrar lá no YouTube, procurar uma regressão, escutar a regressão, ver um monte de coisa, como é que ela vai depois trabalhar isso? Entendeu? Pode ajudar e pode atrapalhar, tá? Então, dá para fazer autorregressão? Sim, mas com a instrução depois do que fazer com a informação que você teve na vivência. Certo, amores? Tá? Que mais que temos aqui? Ok, as principais perguntas eu já respondi, tá? O que eu gostaria de falar com vocês, assim, eu trabalho com Reiki, por exemplo, né? E já aconteceu de alguns alunos meus comentarem isso, que durante o Reiki, o teu consulente ali, teu cliente, né? Ele narra depois que durante o Reiki ele foi para algum lugar, ele viu alguma coisa, cenas, né? E começa a chorar. O que é isso? Regressão espontânea. Como eu falei para vocês, tá tudo guardado. Tudo que você fez nessa vida, mesmo que não lembre, né? Que roupa você estava vestindo há tantos anos atrás, nesse horário, você não vai lembrar? Da mesma forma, todas as outras lembranças estão nesse mesmo lugar. A diferença, sabe o que é? É que a gente só guarda o negativo. E quando a gente guarda o negativo, a gente alimenta ele sem querer, tá? Então eu uso muito o seguinte exemplo. Você vai numa cidade, conhece essa cidade, passa uns dias nessa cidade, foi tudo maravilhoso, foi uma viagem maravilhosa. No último dia acontece algo ruim. Algo ruim, que te deixa mal. Ok. Mas você passou vários dias maravilhosos lá. Toda vez que alguém falar daquela cidade ou você passar na frente, o que vem na tua mente? A coisa negativa que aconteceu. A emoção negativa que você registrou. Isso acontece com a gente em vidas passadas, tá? Você sempre vai enaltecer o negativo. Infelizmente. Quantos casais vivem 25, 30 anos juntos, constroem uma vida, constroem uma família, porque no final aconteceu uma coisa ruim, que rompeu o relacionamento. Cada vez que alguém perguntar, né, do parceiro ou da parceira, vão falar, aquele lá ou aquela lá. É ou não é? Por que a gente dá tanto valor para o negativo? E aquilo que a gente valoriza se repete na vida da gente. Então é isso, gente. É isso. É por isso que a TVP é maravilhosa, porque ela vai te levar lá no negativo. Vai fazer você ver esse negativo. Vai fazer você chorar por esse negativo. Ou vai fazer você questionar esse negativo. E vai dizer, poxa, é de lá que eu trago isso. Não tem porquê, minha vida hoje é diferente. Gente, nós estamos vivendo a melhor época de todas. Se você tem saudades da época que você foi rei ou rainha, sei lá onde, saiba que hoje você é mais feliz. Porque hoje você é livre. Mas eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas. Rala, vai atrás, você consegue. Agora, naquela época, nós éramos obrigados a muitas coisas. Passamos realmente muitas guerras. A humanidade tem uma história terrível, terrível, horrível, né? E nós hoje temos o livre-arbítrio. Então, esse livre-arbítrio nós sempre tivemos, mas nossa consciência vibrava de forma primitiva. Hoje, nós sabemos que não podemos maltratar um animal. Né? Há bem pouco tempo atrás, disputavam quem conseguiria caçar uma baleia, pescar uma baleia.
Hoje as pessoas se unem para salvar uma baleia. Então a humanidade evoluiu, com certeza evoluiu. Falam mal dos dias de hoje, da perversidade do dia de hoje, mas gente, estudem história. Deem uma olhada lá atrás, não é? Todos os grandes nomes da história mataram muita gente. Moisés matou muita gente. Quem mais matou? Napoleão matou muita gente. Alexandre o Grande matou muita gente. Né? César matou muita gente. Todo mundo matou muita gente para ficar famoso. Né? Hoje em dia, se você tem um talento, você fica famoso. Tá? Graças a Deus. Então, vamos usar nossa força para o bem. E com o conhecimento da terapia de vidas passadas, você pode curar e muito o passado de muitas pessoas para que elas vivam melhor. Hoje a intenção é cura, gente, não é curiosidade não, tá? Ok, meus amores, tá? Então, tenho alunas, inclusive até de Portugal, tem um pessoal que vai fazer um evento maravilhoso em Erechim, vem a Deusinda de Portugal para atender com terapia de vidas passadas em Erechim, final do mês. Eu estou colocando até um pouco sobre esse evento aí para vocês. Então, assim, o que eu vejo é que tanto nós como pessoas, quanto até os nossos animais, tá? Eles também, de certa forma, têm um vínculo espiritual conosco. E aí, isso é um outro assunto bem profundo, tá, gente? Então, todos nós temos uma missão aqui. Essa missão, com certeza, a primeira é você evoluir. Você evoluir. Não adianta ajudar todo mundo e ser uma pessoa que depois fica xingando por trás, falando mal. Não. Você tem que evoluir, você tem que estar em paz. Você estando em paz, você é um ser evoluído. Você é um ser de amor, tá? A TVP ajuda em tudo isso. Então, quem quiser depois, semana que vem, né, assistir minhas aulas gratuitas, vai lá no workshop, se inscreve lá na bio. Tá bom, queridos? Ó, fiquem na luz, tá? Tudo de bom para vocês. Amanhã, às 9, estarei aqui com a Mirleide para conversar um pouquinho mais com vocês sobre vidas passadas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.